Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, uma coisa que esse canal vai ter que fazer é mudar o seu formato de vídeo. Infelizmente, eu tenho tentado trazer aqui o estilo de vídeo documentários como vocês gostam, mostrando as imagens conforme eu vou falando, porém está ficando muito difícil mesmo. Eu pego vídeo e imagens livres de direitos autorais com Creative Commons, inclusive pelo próprio YouTube. Quando eu coloco isso nos vídeos, aí dá tudo ok. Quando pensa que não, vem um aviso de direitos autorais e eu sou forçado a tirar o vídeo. Então isso tem complicado muito. Aconteceu agora com esse vídeo sobre a Alemanha, né, que a gente estava falando aqui. É um vídeo que eu passei horas e horas editando, reeditando para ver se passava e aconteceu. Então eu preciso da ajuda de vocês para ver qual o formato que daria para a gente fazer aqui. Não é porque tá difícil, família. A gente tem que mudar para continuar trabalhando. Infelizmente é isso. Não é eu que quero. Para mim tava ótimo como está, mas não tá dando para fazer assim. Então, ou a gente usa uma gameplay de fundo, ou faz um rolê de moto, de carro, alguma coisa para servir como fundo de tela, porque imagens está cada vez mais difícil. A ideia é essa mesmo, é não ilustrar, é limitar a informação. Eu tenho certeza que eu fizesse um vídeo falando sobre como o mundo é lindo, como as coisas são maravilhosas, eu tenho certeza que eu não estaria sofrendo com tudo isso. Mas como o nosso conteúdo é tido como polêmico, aí qualquer coisinha é usado para derrubar o vídeo. Infelizmente, essa é a realidade atual. Então a gente tem que ser inteligente, a gente tem que se adaptar e continuar falando a verdade, seja da forma que for. Então quero a ajuda de vocês pra gente ver o que é que faz, tá certo? Quero dicas, tá certo? Vou colocar aí, Davi, faz vídeo de moto, faz vídeo de carro, coloca gameplay de fundo. Fala alguma coisa que você acha que a gente deve fazer pra substituir essas imagens, porque não dá pra continuar. Deixar bem claro isso, não é eu que quero, mas é porque não tá dando pra continuar. Receber 2, 3 avisos de direitos autorais é ruim pro canal e acaba fazendo o trabalhar dobrado e às vezes triplicado. Então não dá mesmo. Então os vídeos com esse formato ele vai acabar, tá certo? Agora, entrando no assunto desse vídeo, há pouco tempo eu falei que essa greve fake dos caminhoneiros que estão tentando forçar uma greve e não ia acontecer, o nosso amigo Edu manda uma dica aqui, ele diz: para quem não acreditou, tá aí, paralisação dia 1 de fevereiro. Eu sou um dos que não acredita nessa greve, pela simples questão que não importa que todos os caminhoneiros façam essa greve, não interessa isso, a população não vai aprovar. Então mesmo a própria mídia, eu vou mostrar uma matéria para vocês, a mídia que está forçando isso, e esse movimento será um fracasso, vocês vão ver agora, dia 1 de fevereiro, será um fracasso. E até eles mesmo, para não ficar com a cara tão feia, que eles estão tentando forçar isso, já disse, é uma pessoa sem credibilidade que está organizando tudo isso. Mostrei no nosso último vídeo, veja para ver os detalhes sobre isso. E eles deixam claro que, mesmo que haja essa greve, não será nada parecido com a de 2018. E eu vou dizer o que foi a de 2018. Aguenta aí. Aqui ele mostra, né, esse documento dizendo: Conselho Nacional de Transportes Rodoviários de Cargas, o CNTRC, Conselho Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas, por sua diretoria, neste ano representada por seu presidente, serve do presidente expediente para tornar pública a todos os interessados deliberação aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, AGE, de seu Conselho de Representantes realizadas em 15 de 12 de 2020, para após ampla discussão participativa, apoiar a ordem de paralisação dos transportadores rodoviários de carga programada para 1 de 2 de 2021, aderindo à seguinte pauta de reivindicações: piso mínimo do frete dos transportador autônomo rodoviário de cargas, CIOT para todos, PLBR do mar, PPI, política de preço de paridade de importação aplicada pela Petrobras ao consumidor nacional, contratação direta do transportador autônomo rodoviário de cargas, aposentadoria especial do transportadores autônomo rodoviário de cargas, marco regulatório de transportes, jornada de trabalho do trabalhador, transporte rodoviário de cargas empregada autônomas, resoluções CONTRAN 791 de 2020, né, e fiscalização mais atuante da ANTT. Então essas são as reivindicações desse grupo, tá certo? E vejo que a própria mídia está falando disso. Peguei uma matéria aqui da Informoney. Diz o seguinte: greve dos caminhoneiros. 73% dos profissionais pretendem aderir caso haja paralisação, diz a pesquisa. Levantamento foi feito pela Truckpad, plataforma que reúne mais de 500 mil caminhoneiros. Para a CEL, porém, greve não deve ser como a de 2018. Então eles mesmos estão informando e eles mesmos estão dizendo que não será nada como 2018. E eu também assino embaixo. Não será, porque não tem o apoio da população. Não é hora para isso. A população está vendo agora como sobreviver, tá certo? E os caminhoneiros aqui, esse grupo está sendo usado como bucha de canhão. Porque você vê, se as pessoas estão vendo como vão sobreviver, não é nem como vai comprar melhor, como vai ter melhores salários. Estão vendo como sobreviver, se não podem trabalhar, tem praias fechando agora, piscinas, bares, restaurante,
tudo está sendo limitado por prefeitos e governadores nesse momento. Camelô sendo impedido de vender, né? Você só vê as guardas municipais cada vez mais ativas nos municípios pelo Brasil inteiro, tomando mercadoria, proibindo a pessoa de vender frutas na sua própria porta. Um absurdo como nunca se viu, uma ditadura mesmo no Brasil está acontecendo nesse momento. E aí as pessoas estão vendo como sobreviver, lutando por um auxílio emergencial, que já é uma mixaria e os caras ainda estão tirando. Então, nesse momento, o cara vir falar de melhor salário, disso e daquilo, mano, todo mundo vai ficar contra. Eu já disse, eu tenho o maior amor pelos caminhoneiros, o maior respeito. Realmente os caras levam o Brasil nas costas, precisam ser valorizados, mas nesse momento sou totalmente contra. E se vier fechar a estrada, eu passo, ou de um jeito ou de outro. Eu tenho como me defender e vou me defender sim. Se fechar uma estrada que eu preciso passar, eu vou passar de um jeito ou de outro. E como eu, tem muitos pensando a mesma coisa. Porque só é o que falta. Se você vai fazer greve, vai ficar em casa, não vai dar em nada. E se vão inventar de fechar a estrada, que é ilegal inclusive fazer isso, mas se vão tentar fechar a estrada, o povo vai passar do jeito que der. É isso que eu mesmo deixo claro aqui. Vamos lá para a matéria. São Paulo, caminhoneiros autônomos estão convocando uma greve para o dia 1 de fevereiro. 73,47% dos profissionais pretendem parar junto à categoria caso o protesto aconteça, enquanto 26,53% devem continuar trabalhando normalmente. A pesquisa de opinião com os profissionais de transportes, divulgada com exclusividade ao Informone, foi feita pelo TruckPad. A plataforma conecta mais de 500 mil caminhoneiros autônomos a cargas pela América Latina. A pesquisa ouviu 3 mil motoristas com 300 respostas validadas e foi feita nesta quinta-feira, dia 28 de janeiro, também de 2021. 85,96% dos profissionais de transporte ouviram falar a respeito da paralisação. Segundo o TruckPad, os principais canais de informação foram redes sociais e imprensa, 56,96%, pelos amigos da estrada, 39,66% e pelos sindicatos da categoria, 3,38%. As pautas eu já falei para vocês e aqui eles confirmam o que eu falei agora, né, que não deve ser como 2018. A paralisação ganhou mais um apoio nessa última quarta-feira, dia 27, um dia após a divulgação no aumento dos combustíveis pela Petrobras. A Federação Única de Petroleiros, FUP, que reúne sindicatos de categoria em todo o país, decidiu apoiar o movimento dos caminhoneiros, porém o TruckPad entende que dificilmente haverá uma greve como ocorreu em 2018. Em maio daquele ano, os caminhoneiros convocaram uma greve diante do descontentamento com a alta dos preços do diesel promovido pela Petrobras. A paralisação durou cerca de 10 dias. Espera aí, aqui vamos entender o que aconteceu naquele momento. Começou com os caminhoneiros, mas toda a população estava realmente revoltada com os aumentos abusivos que estavam acontecendo um atrás do outro. Então, quando os caminhoneiros tomaram a iniciativa de parar, foi a hora que todas as outras classes, todos os outros cidadãos brasileiros começaram também a apoiar a greve. Só que tudo aquilo ali, meu amigo, acabou que sendo um teste para o que viria nesse momento. Se a gente parar para lembrar o que aconteceu nas bombas de combustível, as pessoas fazendo filas para pagar R$10 no litro de combustível, provou ao governo e aos donos do mundo que fazem esse tipo de coisa propositalmente para justamente colher dados, ver qual vai ser a reação da população. Então, fazendo isso, dessa maneira, eles viram que o brasileiro, para não perder o seu conforto, para não perder a regalia de ter o seu carro abastecido, estava disposto a pagar muito mais do que o governo queria cobrar pelo litro da gasolina. Você lembra que o Bolsonaro mesmo chegou a pedir que as pessoas parassem com essa greve? Inclusive fez ela perder muita força com esse pedido. Ele, a Raquel, a repórter lá do SBT, o Silas Malacheia, todas essas pessoas influentes naquele momento, que estavam no auge, disseram que a greve era um movimento de esquerda que estava se infiltrando ali e queriam o Brasil quebrado. Que quem mais sofreu com aquelas greves foram os próprios caminhoneiros, longe de suas casas, dependendo da ajuda das pessoas para se alimentar. A gente ainda tem uns vídeos aí no canal, ainda estão no ar. Você via diversas pessoas, né, levando comida para os caras, levando água, levando roupas limpas, lençóis, todas essas coisas que a gente precisa no dia a dia. Outros caminhoneiros também doando as suas cargas, porque ia se estragar mesmo, aí os caras doando. O começo da greve ela foi bonita, parecia uma união e foi noticiado, né, no mundo todo, como a gente comentou, inclusive no último vídeo. O gigante acordou, finalmente, até que enfim, o Brasil agora vai forçar os seus políticos a fazer o que deve ser feito. Cabo Daciolo mesmo foi muito homem naquela época, pegou os caras, levou lá, deu voz a eles, colocou lá as reivindicações, explicou, né, qual era o preço que era vendido a gasolina aqui do Brasil, era vendida aos nossos vizinhos aqui, Paraguai, Argentina, muito mais barato do que é vendido ao próprio brasileiro. Aí não é porque vocês estão devendo e existe um acordo aí que não permite que a gente repasse o aumento quando é a venda internacional.
Então todas essas coisas sendo mostradas, né, parecia que o gigante tinha acordado. Esses absurdos que eles fazem com a gente porque a gente aceita. Mas também mostrou que muita gente aqui no Brasil é alienada e é capaz de pagar os R$ 10 na gasolina. Então serviu no final para isso. E eu digo, se essa greve der errado, vai ser a pior coisa que já existiu no Brasil. Porque o governo ia usar todos esses dados, todos esses exemplos, como o próprio Michel Temer, na época, né? Quando falaram, não, mas o povo quer o preço baixo. Ele disse, não, o povo quer gasolina nas bombas. As filas estão enormes. Ele passou isso na cara. E de fato, depois disso a gasolina continuou aumentando consecutivamente, uma vez atrás da outra. Veja o preço que já está agora. Agora aumentou mais 8%. As pessoas chegaram a pagar R$ 10 no litro, irmãos. Então eles entenderam que o brasileiro está disposto a pagar R$ 10 no litro da gasolina e ponto final. Você sabe que agora as empresas, como a GM, a Volkswagen, estão dizendo, né, principalmente a GM, eu não vi o prazo da Volkswagen, mas a GM já disse que até 2035 não produzirá mais carro a combustão. Ela vai mudar toda a sua linha de fabricação. GM essa que sabotou seu próprio carro elétrico nos anos 90, que foi o EV1. Eu fiz um documentário aqui mostrando essa verdade para vocês. E expliquei o motivo daquilo ter sido feito. Que o combustível está no fim, mas só que agora chegou o momento de transformar o combustível fóssil em artigo de luxo. Se você agora quiser ter um carro a combustão, se você agora quer ter um carro que você mesmo dirige, porque os próximos que vão vir vão ser cada vez mais eletrônicos, eu ainda vou fazer uma análise do filme O Demolidor, porque ali eles falam muitas verdades. Eu vou explicar como outros não explicaram ainda. Aguenta aí, se eu tiver tempo eu vou fazer. Mas os carros vão ser cada vez mais autônomos e o carro a combustão, ele não vai sumir, mas ele vai ser um artigo de luxo. E por isso o preço do combustível vai subir muito, meus irmãos. Você pode esperar por isso. Não é uma previsão que eu estou fazendo aqui. É simplesmente uma consequência que virá devido aos atos que estão sendo tomados agora. Aí, continuando a matéria aqui, a parte que interessa pra gente, eles dizem que o governo federal também tem trabalhado para evitar a greve. Na quarta-feira, dia 27, o presidente Jair Bolsonaro fez um apelo aos caminhoneiros para desistirem da paralisação. O presidente afirmou que tinha a intenção de reduzir tributos sobre o diesel. Cada centavo de redução do PIS com fins sobre o combustível teria impacto de 800 milhões nos cofres públicos. Também disse que o governo deve zerar a tarifa de importação de pneus. Aí, por fim, o governo incluiu os caminhoneiros na lista de grupo de prioridade para receber o negócio. Não, isso aí tá certo, né? Aqui você vê essa matéria da UOL, já disse que a Justiça de São Paulo proíbe greve dos caminhoneiros na Dutra e estipula multa. Então meus irmãos, agora como eu disse para vocês, não terá, né, o apoio da população. Se inventarem de fazer, vai ser uma coisa terrível, vai ser realmente uma treta civil, porque isso vai acontecer. Várias pessoas eu acho que hoje têm o mesmo pensamento que eu não boto fé nesse movimento, mas não coloco. Eu acho que o povo é muito dividido, ainda precisa amadurecer muito. E não adianta começar uma coisa e não terminar, porque no fim só serve para nos prejudicar. Passamos por vários problemas na época da greve, inclusive eu mesmo perdi um primo por falta de medicação que não chegou no hospital. Enfim, cada brasileiro com a sua história, né, que passou naquela época e no fim não deu em nada. Ao contrário, se viu para os donos do mundo entender que as pessoas são capazes, né, embora os caminhoneiros não tenham culpa direta por isso, mas deveriam ter ido até o fim. Mas acabaram acreditando em contos de fada, né, num conto de fada chamado Bolsonaro, e acabou dando nisso. Enfim, meus irmãos, se não resolveram daquela vez, imagine agora, né, com o povo tão maltratado, o povo tão sofrido e realmente revoltado, né? Já baixa tudo que a gente tá passando e ainda os caras vêm com a história de fechar a estrada e não deixar o povo passar. Isso aí não vai dar certo. Espero realmente que esses irmãos, esses heróis da estrada, não inventem de tomar essa medida, porque a coisa vai ser muito feia se partirem para esse lado. Mas minha opinião sincera mesmo é que isso aqui não vai dar em nada. Eu acredito que isso aqui é mais uma zoada da mídia para ver se mete medo no governo, para ver se reforça a ideia de impeachment, para usar mais essa como um reforço. Isso sim, eu acho que está sendo feito. Isso vai ser usado como um reforço para pedir impeachment. Olha, tá tendo greve, aconteceu, foi não sei quantos mil, mas que não vai dar em nada não. Essa é a minha opinião. Que eles vão fazer greve, é lógico que eles vão fazer. O problema é as pessoas aderirem. O negócio é o movimento dar certo e não vai dar. Enfim, meus irmãos, eu gostaria também de saber a sua opinião, se você apoiaria uma greve agora ou você tem uma opinião parecida com a minha. Deixa aí nos comentários que eu faço sempre questão de ler e, por favor, me ajuda aqui a dar continuidade nesse canal, simplesmente dizendo qual formato seria mais bacana, que tem que mudar, não dá para continuar assim, é impossível. Ou a gente muda, ou a gente se adapta, ou simplesmente o canal para de falar desse tipo de assunto, tá certo? Então, gostaria de saber da ajuda de vocês. Se vocês disserem, não, Davi, compra uma motozinha, faz vídeo nela e você coloca e você continua falando dos assuntos, faz no carro mesmo, coloca imagem de gameplay, diz aí a sua preferência, tá certo, irmãos? Mas assim não dá para continuar. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto!